Meu amigo, minha irmã, Mas na medida melhor muito boa possível noite. sempre, Que a né? paz, o amor e a harmonia de Deixa ele Jesus de entrar no Nazaré assunto, ele poder esteja no ficar se coração de enquadrando aqui. todos, hoje, amanhã e sempre. Nós estamos iniciando aqui pela nossa web rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E 19 horas em Natal, 19 horas em Natal é o horário do programa Estação da Luz. E a Web Rádio Estação da Luz, como todo mundo já sabe, tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis e, lógico, do Movimento Espírita aqui do Rio Grande do Norte. E sendo sexta-feira, toda sexta-feira, a partir das 19 horas, dentro do programa Estação da Luz, nós temos a presença vigorosa dessa enciclopédia ambulante, que é o nosso irmão José Soares da Ferne, que hoje vai falar sobre um tema muito interessante. As profecias já aconteceram ou ainda vão acontecer? É tudo isso que nós vamos tentar, junto com o Soares, destrinchar aqui para todos aqueles que estão aí na audiência da nossa Web Rádio Estação da Luz. Meu amigo Soares, muito boa noite mais uma vez. Muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, digo eu. Maravilha. E o tema que você escolheu é por demais palpitante, né? Porque sempre envolve um certo tipo de furor, de curiosidade sobre as chamadas profecias. Mas nós somos uma web rádio, uma estação espírita, e lógico e evidentemente que temos que começar com a autorização. E a autorização aqui é a prece. E nosso irmão Zé Soares vai fazer agora. Você gostaria de fazer a prece ou quer fazer a leitura de algum ponto do Evangelho, meu amigo? Farei a prece. Então, você faz a prece e eu faço aqui a cantoria do Evangelho. Tá certo. Amado Jesus, na presença dos bons espíritos e, acima de tudo, do nosso Pai, Deus, Criador, que está em nós, possamos dar por iniciar nossos trabalhos via as ondas invisíveis do cosmos, divulgando o que nós temos de melhor em termos de interpretação espírita, pedindo perdão e desculpa aos irmãos que, porventura, não concordaram conosco. Maravilha, meu amigo. Por mim já está perdoado. É, Muito bem, Zé. Então a gente pegou aqui, como a gente vai trabalhar sobre profecias, nós fomos lá no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, o item 10, que Kardec pensou, como você muito bem fala, lá de Mateus, capítulo 11, versículos de 12 a 15. E Jesus diz assim: ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o arrebatam, pois que assim os profetizaram todos os profetas até João, e também a lei. Se quiseres compreender o que eu vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ouçam aqueles que têm ouvidos de ouvir. Mateus 11, 12, 15. Jesus, Soares, já faz uma alusão aqui às chamadas profecias, né? Que eram feitas para a vinda de João, a vinda de Jesus. Então, isso era uma coisa comum na época de Jesus, na Hebreia de então, meu amigo, para a gente começar o nosso estudo sobre profecias, era uma coisa muito comum naquela época, as chamados profetas e as profecias que eram feitas, as predições. sim, sem dúvida alguma, né? Nunca na história da humanidade deixou de aparecer esse tipo de pessoas. Isso é verdade. Agora, todo profeta, porque vamos imaginar aqui o que é um profeta. O profeta é aquele que traz uma lição do plano moral para o plano material. Todo profeta, ele predizia, ou só alguns profetas tinham esse dom de
predizer alguma coisa? Porque existe uma diferença entre predizer, né, e profecia, e profeta. Ou os termos são iguais, meu querido? Eu diria que se ele é profeta, ele profetiza. O verbo profetizar quer dizer você ir para o futuro. Está no mesmo. Agora, no Antigo Testamento é mais comum o profeta. Isaías, profeta Naum, profeta Sebastião, assim por diante. Mas a tendência é ser a mesma. Entendeu? Muito bem. De todos os profetas, ou pelo menos dos tempos modernos, dos últimos 2000 anos, João, o evangelista, é aquele ao qual se debruça muitos e muitos filósofos. Você traz aí para a gente, e eu vou colocar agora aqui o PowerPoint, em que você coloca o bloco 1 como aquilo que a gente vai estudar a nível de profecias. O que é que compõe esse bloco 1, meu querido Soares? Põe a primeira imagem do bloco 1. Sim. Então, nós temos aí o profeta, que a imagem está muito pequena, a minha visão. João, Digo o o nome discípulo predileto. Sim. Acontece que João escreve o Apocalipse no final da sua existência. Idade avançada. Quase no ano 100, né, da nossa era. Tem. E ele desencarna com 104 anos, segundo uns, segundo outros menos. Ele traça a profecia dele numa linguagem, digamos assim, sibilina e de difícil penetração. É tanto que ao longo dos anos as pessoas têm ganho dinheiro em cima de João, criam religiões e fica por isso mesmo, como se diz, né? E fica por isso mesmo. Mas o João, no Apocalipse, revelou ser um grande vidente e audiente. Certo? Tem figuras exponenciais da visão dele. Aquela que eu já citei aqui mais de uma vez, em que ele olhou para... Ele teve uma imagem e viu no futuro que pássaros de aço voavam sobre as cidades e punham ovos de fogo. O único pássaro de aço que põe ovos de fogo é um avião de bombardeio. É um caça, né? Perfeitamente. O bombardeio joga essas bombas incendiárias. O caça é mais centralizado. É mais centralizado, né? Mas ele foi de uma precisão enorme. 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 Inclusive, quando o Apocalipse nada mais é do que revelação, né? A palavra Apocalipse, se eu não me engano, ela é grega, né? Que quer dizer revelação. Muito bem. E tem uma parte você falou isso fantasticamente, que ele diz que pássaros de aço que jogavam ovos de fogo. Eles punham ovos de fogo. Tem uma lá que também ele diz assim, Babel, Babel, Babel caiu, né? E como nós comemoramos agora, infelizmente, 19 anos, no dia 11 de setembro, das Torres Gêmeas, será que ele estava falando aqui, a nível de curiosidade, no Apocalipse da queda das Torres Gêmeas? Por que Babel? Porque Babel, naquela época, era, mitologicamente falando, era a coisa mais alta que o homem já tinha construído, né? E aí pode ser que ele vendo aquelas duas torres, achou que ali eram as torres de Babel e disse que Babel caiu, ou tem uma outra conotação mais profunda? Olha, deve ter, porque se nós pegarmos e levar a ideia para as Torres Gêmeas, nós vamos aproveitar uma informação mais recente. A Torre de Babel, maior que se construiu na face da Terra, foi o regime soviético, né? Em que durante 70 anos as pessoas não poderiam falar sequer na palavra Deus. Então era uma imensa torre do materialismo científico, como se dizia. Lógico que houve outras torres menores, o nazismo, e assim por diante. Mas figura-se mais, a meu ver, o Império Soviético. Então é uma coisa muito mais de ideologia do que verdadeiramente uma coisa mais física, material, nesse ponto, é isso que você está falando? Perfeitamente. Porque durante 70 anos, todo o Ocidente falou, gritou e defendeu basicamente a Torre de Babel do marxismo. Só com a queda dela
é que que outras filosofias tiveram mais espaço, em que pese, reconheçamos, que como filosofia o marxismo tem a sua contribuição. Como prática, como torre levantada para praticar isso, é que foi a obrigação de toda e qualquer criança na União Soviética, na escola, ser alfabetizada de que Deus não existia. Muito bem. Já chegou aqui uma pergunta. Eu estou tentando transferir aqui, me dê um minutinho. Pronto. Deixa eu ver se eu boto aqui, Zé. À vontade. Ó, quais as principais profecias de João que se confirmaram? Junho de Nova Parnamirim, dentro daquele apocalipse dele, fora essa que você falou muito bem, dos pássaros de fogo que colocavam, né? Pássaros de ar colocavam ovos de Pau de fogo. fogo. E essa também, muito bem explicitada por você, que o comunismo, de uma forma geral, poderia ser aquela Babel que caiu. Quais as outras, assim, que a gente poderia bater, como diz meu amigo Amadeu, prego batido, a ponta virada? É aquela questão, guerras e rumores de guerras. Então, para se ter uma ideia, entre o início da pregação do cristianismo, passados 6.000 anos, 2.000 anos, nós que dizemos que seguimos Jesus, que seguimos Cristo, ou que somos cristãos, em nome do amor desse Cristo, nós patrocinamos mais de 2.000 embates bélicos. Olha só que contrassenso. Em nome do amor, nós matamos. Então, a visão de João: guerra e rumor de guerra. São as bestas que foram, simbolicamente, as bestas que ele fala. O professor José Herculano Pires tem uma imagem muito interessante que diz: ele fala sobre os alemães. Eles não eram soldados, eram homens feras. Se você observou bem um detalhe no filme, a lista de Schindler, você vai ver como Schindler, como cineasta, foi feliz. O exército alemão vai passando e ele filma a sombra. A sombra quer dizer que é um bando de autômatos. Não tem destino, é onde alguém mandar. Então, é isso aí que nós temos que falar. O Papa Bento XVI, é um Papa resignado, mora em Roma, ele foi visitar a Auschwitz, que é o pior campo de concentração que a Alemanha montou. Ele entrou, visitou. Quando chegou na porta, ele olhou para trás e disse: meu Deus, como foi que isso aconteceu, meu Deus? Não, meu Deus, onde tu estava nessa hora? Então somos nós, os homens feras, que patrocinamos tudo aquilo. E a grande verdade é que as hordas terríveis que vieram de Capela para o Brasil, para o mundo, nem todas voltaram ainda, elas têm feito do mundo gato e sapato. E não é brincadeira. Em nome do amor, repito, entre Jesus, pegar o primeiro sermão, e até hoje, mais de 6.000 embates bélicos matando. Não é brincadeira. Em nome do amor. Muito bem. No livro de João Nunes Maia, não sei se você já leu, Francisco de Assis, hein? Esse aí eu já li alguns, mas esse eu pagineei. São bons livros. Ele fala que muito das profecias, porque no livro Francisco de Assis, ele foi João, o evangelista. O autor é bem explícito nisso. A essa colocação muito forte no movimento espírita. E ele coloca isso com muita ênfase no livro, eu li. E ele fala que algumas das profecias de João já ocorreram.
elas ocorreram entre o ano 100, mais ou menos, quer dizer, quando ele sente alguma coisa, ou a partir do ano 104, quando ele desencarnou, até o ano 1000, 1200. E as outras estão ocorrendo ou ainda vão ocorrer. O senhor tem alguma informação com relação a isso? Alguma daquelas profecias de João já ocorreram há mais de 1000 anos e outras ainda vão ocorrer? Restam algumas? Ou todas, de uma forma geral, já foram presenciadas e nós não percebemos? Eu acho que a maior profecia de João foi a defesa que ele faz do cristianismo nascente. Ah. João estava tomando banho nas termas lá em Éfeso, e os seus discípulos chegaram apavorados, dizendo: Mestre, tem um senhor ali na frente dizendo coisas que você nunca nos ensinou a respeito de Cristo. Aí João disse: por acaso? O que por acaso? Ele está dizendo que Jesus não teve um corpo igual ao nosso. Era um corpo diáfano, parece uma fumaça. João saiu da terra todo molhado, em companhia dos discípulos, e foram até lá. Era o famoso doutor Cerinto de Alexandria, que pregava a doutrina que foi conhecida como docetismo. E João partiu para o tapa-tapa com ele. Quando o Cerinto repetiu, João disse: você é um mentiroso. Você nunca conviveu com Cristo, seu mentiroso. Aí alterou a voz. Aí apartaram, né? Então, a partir daí, as deturpações do Cristo foram terríveis. Nunca mais alguém disse isso. Rapaz, acaba com essas questões bizantinas. Bizantina. Porque em Bizâncio era comum nas esquinas, nas ruas, uma discussão. E um dia, não, Jesus só teve uma natureza. Não, teve duas. Jesus teve um pai, sim, mas teve uma mãe. Então, fechou o ciclo das questões bizantinas. E veio questões bizantinas, veio as igrejas nestorianas, e assim por diante. O cristianismo não se livrou dessa amálgama de ideias contrárias àquilo que Jesus disse. E aí o próprio cristianismo triunfante, que é o catolicismo romano, que é o catolicismo grego-ortodoxo, russo, assim por diante, alimenta muitas dessas ideias ainda. Não que Jesus não teve uma natureza humana, mas alimenta certas coisas, certos ritos, certas palavras, e assim por diante. Ok, Clara? É a Clara, Dona Conceição. Essa aí o senhor conhece? Olha, ela anda irmão... Rochelle anda de braços dados com um russo chamado Dostoevsky. Eu não gosto disso. Muito bem. É melhor um Dostoiévski do que um Alzheimer. Meu amigo Décio, mandando uma boa noite aí para você, Soares, para Tavares, todos os ouvintes, nosso irmão lá de São Paulo, que faz aqui o programa conosco. Meu amigo, eu posso passar botar para o próximo quadro? Nós temos uma pergunta aqui, mas você quer falar mais alguma coisa de João? Faz a pergunta. Além dessa defesa que ele foi muito ferrenho, né? Em defender as coisas do Cristo, né? E no seu Apocalipse ele faz uma previsão. O Apocalipse, certa vez alguém me falou, me veio agora essa pergunta, eu me lembrei disso. O cara diz, quem lê o Apocalipse vai ver que é um filme de Hollywood com final feliz. O Apocalipse, ele tem um final feliz? Você que já se debruçou sobre esse estudo, meu querido? Tem. E a última página do livro de Ramatiz, Mensagem do Astral, é a mensagem de grande enlevo, de grande harmonia. Ele disse, e naquela cidade não entrará mais nada contaminado. Ou seja, quando a Terra avançar,
para um mundo de regeneração para frente, nela não entrará mais nada contaminado. Se tem entrado algo contaminado, é porque nós estamos ainda aquém do chamado mundo de regeneração. Mas ele é um poema, tem as suas partes densas, até certo ponto tétricas, mas no final ele dá o discurso. E nela nunca mais, ou seja, pela porta da reencarnação, não entrará mais ninguém na Terra para fazer o mal. Muito bonito. É a última página do livro de Ramatiz, Mensagem do Achal, ele cita João do Apocalipse. Muito bem. A gente vai para aí, porque, olhe bem, aquilo que você mandou para mim, o Apocalipse de João, ele foi escrito no ano 90. Você falou, nós temos uma pergunta aqui para fazer, daqui a pouco eu vou perguntar sem problema nenhum, mas deixa eu. Você falou que João tinha uma audiência muito grande, ele era um médium auditivo, e uma vidência também. Seria uma vidência ou seria aquilo que nós poderíamos classificar como uma clara evidência, que ele viu com detalhes muito grandes. E a evidência normalmente você não vê. Você vê, mas não tem essa riqueza de detalhe. Ele tinha essa clarividência ou era só uma evidência mesmo normal? Ou era algo a mais que ele tinha que a gente ainda não pode entender muito bem? Primeiro, ele era audiente. Ele estava na ilha de Pátamos, uma voz disse: ó João, escreva às igrejas da Ásia. Ele ouviu a voz. Se ele viu as figuras perfeitas e gravou os quadros, ele estava entre uma vidência, que é uma faculdade que a espiritualidade antecipa a cada um de nós, e a clara evidência. Mas pelo passado dele, no campo da evolução moral, ele tinha diremos assim, esse credenciamento mútuo. Partir de uma evidência, aí o quadro se tornava comum diante dele. E para ele ver o futuro, ele teria que ter uma boa clarividência. Mas vamos admitir que ele era vidente e uma base clarividente enorme. Muito bem. A pergunta que o pessoal está fazendo aí, eu vou colocar para que você possa responder. No Apocalipse, João diz que se uma palavra fosse colocada ou retirada, teria uma pena muito grande. Sérgio de Pium. Sim. Lá no final do Apocalipse, ele diz assim, é o próprio Jesus, se eu não me engano. Depois ele fala disso, olha, se alguma palavra, realmente, se alguma palavra for retirada ou colocada, acrescida, o que quer dizer de fato, de direito, essa parte final que compõe, vamos dizer assim, como você muito bem falou, do livro de Ramatiz, né? Quando ele diz que pela porta da reencarnação ninguém vai, né, mais penetrar. O que seria isso? Seria mais uma profecia? No caso de João, falando que pelaquela porta não passaria mais ninguém, tipo nós, já era do final do livro, era uma visão que ele tinha do contexto final da evolução terrestre. Então, agora, o problema todinho é que é uma advertência. Não terá uma letra sequer, porque olha, havia advertência. Nos evangelhos tem. E nós modificamos à vontade, calcule se não tivesse havido essa advertência. Imaginemos nós, hein? Imaginemos. Não, tem uma passagem de Emmanuel e Chico, me contaram, né? Que Chico perguntando a Emmanuel por que os condutores da humanidade deixaram por tanto tempo a ideia do inferno, do fogo, daquilo que muito bem Ariano Suassuna fez no livro O Alto da Compadecida, durante tanto tempo permanecer na Terra. E Emmanuel responde assim também, se ele não tivesse feito isso, imagina onde é que a gente não estava, né? Porque com essa pena toda, a gente já fez todo esse escarcéu, aí me lembrei agora do que você falou. Mas nesse quadro que está aí, eu vou botar aqui para a gente ver, no total, depois eu passo para você, ele fala do Apocalipse de João. Esse quadro que você trouxe, ele fala dos 7 selos, né? E lá embaixo você fala justamente da cabala, em relação aos números,
que ele usa muito 3, né? Que seria o número de Deus, da Trindade, o número 4, que é o número do mundo, certo? E a soma de tudo é 7. O que é que João estava querendo falar para a gente quando usou dessa questão dos números para trazer esses 7 selos, né? Os 12 apóstolos? Sempre tem um número cabalístico, vamos dizer assim, envolvido, né? Tanto no Evangelho de Jesus, como também no Apocalipse de João. Olha, se você pegar a obra do escritor maçônico, ele era do Líbano, parece, morou no Equador e viveu muito tempo no Brasil. Há um livro dele chamado Grau do Mestre Maçom. Ele procura demonstrar que os 7 selos do Apocalipse são os 7 centros de força. Então, isso varia de escola para escola. Então, do centro de força Kundalini até da cabeça, para ele é isso. Acontece que a simbologia numerológica de João é muito interessante. E aqui eu posso pedir perdão, primeiro por não dominar tanto, e depois porque o ambiente não é propício a isso. A gente discutir abertamente isso. Mas isso se refere mais a essa fase do Apocalipse, os grandes místicos, a partir de Jorge Audouin, que ele fazia. Se você quiser ler o livro, eu posso ali. Qual é o livro? Grau do Mestre Maçom e seus mistérios. Ele faz uma análise. Dos 7 centros de força. Muito interessante. E não vai de encontro, em hipótese alguma, aquilo que nós aprendemos na doutrina espírita. Agora, o enfoque que ele dá é que difere. Ok? Certo. E por que ele usa isso como se fosse justamente esses centros de força, esses 7 selos? Aí ele fala dos 7 animais com casco. O que ele está querendo dizer com isso aí? Porque é uma linguagem muito rebuscada. Então, de uma veste, de um lado é uma veste, é branco, é como um bronze. O pássaro de fogo que coloca, a gente identifica muito fácil do avião. Mas os outros fica meio complicado da gente. Ele estava falando mais a nível material ou isso tudo seria uma questão mais puramente espiritual, vamos dizer assim? Eu diria que ele escreveu mais para ordens secretas que lidavam com a questão. Isso veio a público. Aí, quando chegou no populacho, aí vieram as interpretações as mais interessantes possíveis. Lembra que João escreve para as 7 igrejas da Ásia, não é isso? São os 7 selos, são os 7 centros de força. Entendeu? Olha a questão. Então... Olha a questão. Tá aí a questão bem explicitada, bem trabalhada, né? Deixa eu ver aqui se tem pergunta aqui pelo Facebook. Deixa eu ver um aqui. Não, é só Conceição. Muito bem. É só um dizer aqui, Conceição, dizendo que vai assistir. O senhor quer falar mais alguma coisa desse ponto aí que está na tela, seu Soares? Ou podemos ir para o próximo? Vamos para o próximo, porque são temas pouco usuais, e podemos complicar a partir de mim. Então, não dá geral, quem sabe no futuro voltaremos a ele com mais profundidade. Apócrifo quer dizer basicamente mentiroso, ou eu estou enganado? É falso. Em grego quer dizer falso. Falso, não verdadeiro. Viu? Esse assim em grego quer dizer não. Diga aí, qual é a pergunta? Esses apocalipses apócrifos, o que é que ele traz para a gente? De onde é que veio isso? Por que surgiu isso? Isso é de João ou de onde é esses falsos apocalipses? São falsos falsas revelações, né?
falsas, revelações feitas por pessoas que não tinham nem ligação com o João. Nenhuma. Para ganhar dinheiro, digamos assim. Porque você estava iniciando a questão do mileranismo, o milênio futuro, né? Então, assim como tem evangelhos falsos de Jesus, certo? Como tem. Porque você coloca aí que no Apocalipse de Pedro refere-se à destruição do mundo pelo fogo. E isso me amedrontou muito quando eu era menino, porque escorria a boca pequena, que o mundo acabaria em fogo. Eu ficava morrendo de medo. Eu pensava até em comprar uma geladeira grande para botar todo mundo dentro da geladeira, para quando o mundo pegasse fogo, ele estivesse lá dentro. Isso foi falso? Ou isso lá em Pau do Céu também, seu Soares? O senhor correu quando a menina, sua mãe, de menino, tenha cuidado que o mundo vai acabar em fogo? Na realidade, essas histórias são normais em qualquer canto do país. Agora, o João no Apocalipse diz que um terço morrerá de fome, um terço na água e um terço no fogo. Aí talvez esse texto no fogo, alguém aproveitou para fazer um apocalipse de João queimando todo mundo, né? Mas João define, um terço morrerá, no final do juízo final, morrerá um terço de fome, morrerá um terço nas águas e morrerá um terço no fogo. Se você observar, com o degelo do mar, dos polos, o nível do mar vai aumentar em 5 metros, no barato. O norte da Inglaterra irá desaparecer. Dizem que todas as cidades litorâneas, inclusive do Brasil, vão desaparecer. Então, morrerá muita gente com as águas, fruto da elevação do nível dos mares. Agora, quando o senhor fala tá 5 metros do oceano, ele aumentar um nível de 5 metros, isso a nível de terreno dá quanto mais ou menos? O senhor tem uma ideia? Porque 5 metros Não, parece muita coisa. 5 metros é o quarto onde eu estou à distância. um Isso não momentinho. vai acabar uma Oceano, cidade litorânea, né? o Oceano Pacífico deve ter uma área de 80 milhões de quilômetros quadrados. Você pense em aumentar esse volume d'água em 5 metros. Pense. O que você acha? Dá um bocado de água. A água dá. Tá certo? O fogo, nós começamos as queimadas nas matas, os incêndios predatórios, e assim por os meteoros que caem na Terra, que destrói regiões inteiras. E a decorrência é outra da fome, né? A fome. Aí a pessoa diz, não, eu só como comida natural, nada de não natural. Aí ela vai no supermercado e compra ovos. A coisa mais interessante do mundo é que você criar a galinha caipira, se você tiver um galo muito bom, você vai ter um ovo por dia. Já pensou você esperar 24 horas para um galo galar o ovo da galinha, ela pôr um ovo? Já pensou? Você não ia alimentar ninguém. O que é que o homem fez? Entrou no interior do ovo, modificou o ovo geneticamente, deu a nova conformação genética à galinha, e ela põe, a galinha de granja, ela não dorme. Ela chega pintinho e passa 45 dias comendo e bebendo, com a luz acesa em cima dela, que ela não tem direito a dormir. Com isso, ela produz, e tem granja em São Paulo, que produz por dia 1 bilhão de ovos de galinha. Então, o ovo de galinha que nós comemos não é ovo de galinha. Porque o ovo mesmo é aquele que o galo pega a galinha e gala o ovo dela. Tá certo? Então, o que ocorre? Nós estamos, para alimentar a humanidade, apelando para esse tipo de coisa. Eu visitei foi 2 granjas
científica lá na Itália, e a gente verifica isso. Então, a alimentação dela é preparada para ela produzir determinados hormônios. Ela não dorme, 24 horas a luz acesa em cima dela, e ela comendo. Acabou. E todo dia ela põe ovos. Assim como também as vacas, né, de uma forma geral, né? As vacas eu acho um pouco mais doloroso, porque as vacas não têm mais nenhum prazer de ver o touro subir nela. Não, não. Você vai numa loja de produtos médicos veterinários, você compra. Eu quero 5 reprodutores de raça A, B e C. Ele dá você. Tem traquejo veterinário, abre a vulva da vaca, põe lá dentro, pronto. Ela já está prenha. Ela está prenha. Ela, digamos assim, com todo respeito à nossa conversa, ela não teve o prazer de sentir o touro. Não. Ela vai passar todo o processo de gravidez. Então, e até mesmo por causa do leite, né? Enquanto é grávida, ela está produzindo leite, né? O leite mais difícil. Tem vacas em Israel, há 30 anos atrás, que produzia por dia 50 litros de leite. Uma vaca nossa, alimentada pelo vaqueiro, é quase 6 litros por dia. Ela tinha uma alimentação fantástica. Serviço de aeração em cima dela, grandes ventiladores. Uma ração balanceada de tal maneira que faz com que o sangue dela corra mais rápido no organismo e produza mais leite. Já pensou? Então, esse leite que nós compramos no mercado é isso. É isso. O nosso ovinho santo de cada dia. Tem uma pergunta aqui que chegou pelo Face, da nossa irmã Conceição Mota Bezerra. Grande. Muito bem. O marido dela é o maior pivô da NBA, né? Depois de Michael Jordan. Apocalipse de João anuncia a doutrina espírita, ela faz esse questionamento. Ele chega a anunciar... A doutrina espírita, de forma explícita, é naquele que você leu. É Jesus dizendo que no final dos tempos virá o Espírito de verdade, a quem o mundo não conhece. Eu não conheço nenhuma aceitação de João que fala sobre isso. Mas Jesus falando, sim. Aqueles que vocês não conhecem, o Espírito de verdade. Esse detalhe é muito conhecido, né? Então, ali está implícito que Jesus mandaria, como de fato mandou. Só que as igrejas tradicionais, dogmáticas, dizem que já veio, é o Espírito Santo. Bom, para nós espírita, a mensagem é clara, né? Aquele a que vocês não conhecem. Aí ele joga numa perspectiva de futuro reencarnacionista. E dessa forma, de futuro reencarnacionista, ele diz que é o Espírito de verdade. Que dirá as coisas que eu relembrará as coisas que eu disse e dirá outras coisas que eu não disse. Ou seja, não tinha espaço literário, técnico, de conhecimento para fazer isso. Ok? Ok. Vamos passar para um outro quadro ou vamos ficar com isso aí mesmo? Você quer falar mais alguma coisa? Qual é o outro quadro? Deixa eu ver aqui. Eu entrei no... Já vamos para o bloco 2. As Centúrias e Nostradamus. Vamos. É isso aí. Vamos. As Centúrias e Nostradamus. Agora, deixa eu colocar antes de você falar das centúrias, deixa eu colocar aqui uma pergunta, deixa eu ver aqui. Ele envolveu meu nome. Danado. É ele não, é ela, Cristina da Candelária. Pergunta o senhor Soares. Tavares falou que Assis foi uma das encarnações de João. E o senhor, o que é que acha? E o senhor acha o quê? Desculpa. O senhor acha o quê? Olhe bem, querida, não fui eu, Cristina, eu endosso, mas eu só quero aqui não é fazer defesa de tese, não. Nós lemos, é só ver o livro. Há tudo para ser. Principalmente no livro.
Francisco de Assis de João Nunes Maia, ele é categórico, mas cada um tem o seu ponto de vista e o seu livre-arbítrio. Que Diga ele aí. foi o discípulo, que ele foi o discípulo bem amado, foi. Tá certo? Aquela meiguice dele, tudinho. Agora, no século XIX, ou final do século XIX, início do século XX, reencarna na Itália Pietro Allori Ubaldi. Eu conversando com o Divaldo, disse, Divaldo, Pietro Baldi foi Pedro reencarnado? Ele disse, não. Foi alguém muito ou foi Francisco de Assis reencarnado? Ele disse, não. Era alguém muito próximo dele. Olha, Pietro Baldi era um primor de alma delicada, amorável, caritativa, mas não era Francisco de Assis. O que se pode pressupor é que ele tinha sido Akhenaton no Egito Antigo, o Rei Sol. Pressupor. Agora, que ele é um espírito eleito junto ao Cristo de Deus, sem dúvida alguma. E eu vou repetir aqui para quem não ouviu ainda, uma reunião que ocorreu no Santuário de Ismael, na FEB, nos anos 30. Quem me contou isso, todo mundo, foi Aureliano Alves Neto, já desencarnado, grande jornalista, um espírita de primeira categoria. Ele disse que o grupo de Ismael estava reunido numa sala hermeticamente fechada, sem iluminação, só a iluminação externa, assim, passando os raios, mais escuro. E, de repente, a sala ficou totalmente iluminada. E se achava-se uma agulha no chão. Alguém muito piedoso gritou, meu Deus, só pode ser Cristo. Aí veio o segundo fenômeno que todo mundo viu. Não, é Francisco. Era assim. Então, o Francisco de Assis é uma alma de elevação. Grande elevação. Aquele discípulo, é o discípulo, ele fez tudo para ser. Assim como o João era o discípulo bem amado de Jesus, ele repete a dosagem do século XIII. Grande. Assim como, pode-se dizer, Clara era Nefertiti, a esposa dele, no Egito Antigo. É conhecida na historiografia, na teologia egípcia, como o Assis e Clara lá era chamado o casal solar. O casal solar. Akhenaton e Nefertiti. Akhenaton e Nefertiti. Ok? Ok, meu amigo. E aí? Nostradamus, ou Miguel, Michael, chame-o como quiser. Você falou que João tinha a vidência e a audiência. Você começou a dizer que ele era audiente, porque chamou e ele ouviu. O primeiro fenômeno de Apocalipse é isso. Ô, João, escreva as igrejas da Ásia. Diga. Tem uma pergunta aqui, e como a gente privilegia a pergunta mais do que a outra, mais do que as nossas, o nosso querido Décio, lá de São Paulo, ele pergunta assim, senhor Soares, João Evangelista foi o único apóstolo que morreu de velhice? O único que não foi assassinado? Pelo que consta, assim, morreu em avançada idade. Pelo que consta. E, pelo visto, foi enterrado na cidade de Éfeso. Ele foi para Éfeso para ficar com Maria, mãe de Jesus. Certo? Assim como Lucas, foi para Éfeso para ouvir Maria e escrever um evangelho. Findou não escrevendo, fez outro. Os apóstolos. Ai, Jesus Soares é um danado. Seu Soares, aí eu estava perguntando para o senhor, se em João ele tinha audiência muito forte e uma vidência tendendo para uma clara evidência, em Micael ou Michel, Nostradamus,
qual era o grande ponto? Porque ele escrevia centúrias, o que é centúrias? Poemas, né? Então ele seria São mais quatro. um psicográfico? Na realidade ele estava antenado com a espiritualidade, e as cinturas são quadras, né? Ele, ele as ouviu, ele tinha um braseiro aqui ao lado que jogava incenso do braseiro, mas que ele foi um grande médium, foi. Tinha visões e mais visões. Muito bem. E aí? Nostradamus é o quê? É depois de João, 1.500 anos depois, né? Mais ou menos? João vai para o ano 100, 1.400 anos depois, Mil e aproximadamente. quatrocentos anos depois. Ah, O sim. que é que diferencia as profecias de João e as profecias de Nostradamus? Você consegue visualizar alguma diferença entre uma e outra? Ela seria mais clara em relação a de João, porque tem uma profecia de Nostradamus que o nome do Hitler ele erra por letra. Ele bota um H antes do I ou um I antes do H, mas Como quem, fosse quem lê vai ver, né? Richter, Richter, É, né? é. Olha, as profecias de Nostradamus em relação de João são bem mais claras. Ah, João é uma linguagem sibilina, trancada. Você tem que ir lá dentro. Nem todo mundo, nem todos, e eu me incluo nesse todo, tem uma capacidade lá dentro. Mas Nostradamus é diferente. João, Nostradamus prevê os fornos crematórios da Alemanha de forma clara, prevê que o primeiro do terceiro reino será derrotado. O primeiro do terceiro, a Alemanha de Hitler, mas terceiro reino. O primeiro do terceiro, primeiro-ministro era ele. ah. Certo? Então, ele fez isso de forma muito pontual e, 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 e que é isso? Entrou aqui a rádio no ar, desculpa. Pois não, me Entendeu? perdoe. E nesse sentido, é mais fácil você ler Nostradamus do que João, tá certo? Porque João, Sim. as igrejas usam, em especial as evangélicas, para amedrontar as pessoas. Hum. Já a igreja católica é Mais fina. mais fina, tem mais cuidado, pega aquelas imagens que só estão aberrantes. Porque, na realidade, você está lendo João, ele escreve as 7 igrejas, aí vem os cavaleiros do Apocalipse, que são 4, já identificaram até Hitler como um dos cavaleiros. Mas Ah. quando você lê as centúrias de Nostradamus, você verifica que Nostradamus é mais claro, você consegue conectar uma coisa com a outra. Por Sei, exemplo, sei. por exemplo, Nostradamus, no século Ah. XVI, ele consegue antecipar o fim do padrão ouro que geraria a riqueza da humanidade durante séculos e mais séculos. Ele prevê o aparecimento do papel moeda. Está claro, papel moeda. Nostradamus. Nem o outro faz isso. Tá certo? Nem o outro faz isso. Então ela é um pouco mais atual. E das profecias de Nostradamus, todas já aconteceram ou ainda vão acontecer Não, algumas muita profecias? coisa falta acontecer. Muita coisa nós lemos e não conseguimos decifrar. Agora, ninguém se engana, a Igreja Católica não aceita Nostradamus. Não aceita. Por quê? Porque não entra no. Primeiro ele praticava astrologia, né? Ele era um astrólogo, ele via os astros, assim por diante. Tinha uma trípode ao lado dele com brasa, que eu estava para jogar incenso, fazer experiência. Ele estaria mais hoje para um adepto da Rosa Cruz do que qualquer outra coisa. Mas lembrando que as suas assertivas
São claras e pontuais. Certo? Agora, pois não, pode dizer. Essa do papel moeda é o fim do lastro ouro. E até a Primeira Segunda Guerra Mundial, o que garantia as compras era o ouro. A partir do acordo de Bretton Woods, do pós-guerra, em que os gênios da economia se reuniram, como Ednard Keynes e assim por diante, o dólar passou a ser uma espécie de um padrão ouro, uma referência. E é isso que Nostradamus prevê, o fim do lastro da economia como sendo o ouro. É assim como via Chico Xavier no livro A Psicografia entre os Tribunais, há uma mensagem de um financista português, cujo nome agora estou lembrado, e eu escrevi sobre ele um artigo na Revista Internacional de Espiritismo, tá certo? Ele falando, ele respondendo, Chico Xavier respondeu a 3 perguntas que o gerente do Banco da Lavoura de Minas Gerais fez a ele nos anos 30. É um primor de resposta. Tá certo? Um primor de resposta. Ok. Mais alguma coisa para relatar em relação ao seu mito para adiante, porque inclusive nós já temos aqui, se não me falha a velha memória, deixa eu voltar aqui. Tem uma pergunta que chegou. Deixa eu só... Estou apanhando aqui do meu computador, meu amigo Soares, meu amigo Soares, me perdoe. Vamos lá. Não, profecias ainda estão acontecendo nos momentos atuais? Gustavo das Quintas. Profecias ainda estão acontecendo? Tem nego aí falando alguma coisa profeticamente? Tem. Nunca irá faltar pessoas que estejam dispostas a profetizar. Agora, Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, item, se não estou enganado, 189, subitem 11, diz que toda e qualquer profecia, notificação para o futuro, que data o acontecimento, que data, é o primeiro prenúncio de que não é verdade a informação. Agora, eu posso, por exemplo, eu quero fazer na próxima live, fazer uma análise dos profetas científicos da atualidade. Dentre eles, Alvin Toffler, norte-americano. Ele acertou 95% das suas previsões. Mas é no plano de matemática avançada, mas dá para a gente conversar. Certo. Então, você vê na Paraíba, alguns anos atrás, em Campina Grande, as borboletas azuis, está lembrada? Me lembro. Pra você ter uma ideia, quando eu fui morar em Campina Grande, na Paraíba, pela primeira vez, eu ainda cheguei a ver, andando nas ruas, os borboletos e as borboletas azuis. Eu ainda cheguei a ver, né? Algum ramo, assim, bem distante já. Isso, acho que no meados dos anos 80, se não me falha a velha memória. 1 ou 2 pessoas que disse, isso aí são as borboletas azuis. Eu não sei, mas também está muito interessado em comércio. Nem me toquei. Dito a data, diz o Espírito de Verdade. É o primeiro prenúncio de que não é verdade. Então, eles deixem aberto. Chico Xavier dá uma resposta a Bantu de Freitas, numa carta. E essa carta está no livro da Sueli Caldas Schubert. Recordação de Chico Xavier. Chico diz, não é verdade que eu profetizei que a Alemanha invadiria a União Soviética. Eu acho que foi alguém querendo engrandecer Chico, certo, trocou o nome do verdadeiro autor. Quem primeiro denunciou que a Alemanha iria invadir a União Soviética foi um manifesto do grupo Testemunhas de Jeová. Moral da história, Hitler tinha o endereço de todos eles, mandou matar todos eles. Só que eles disseram, a Alemanha vai... Diga. Não, a questão que você falou do livro dos médios
no capítulo 26, das perguntas que se podem fazer aos espíritos, o item 289, perguntas sobre o futuro, né? Então, Qual é a página só dá... aí? Não, não é, Ah, sim. aqui no meu livro Já vi. Já vi. é o item 289, Ah, do capítulo 26, das e perguntas que se deve fazer aos espíritos, né? aí E é que o ele... espírito. Calma um momentinho, por favor. O espírito da resposta termina dizendo: os espíritos que não escrupulizam de vos enganar, esses determinam dia e horas, sem se preocuparem com o fato predito ocorra ou não. Toda predição circunstanciada deve ser suspeita. Eu acho que isso aqui diz tudo, diz? Para É você não dar a verdade. data. Olha, o médio está aqui no plano terrestre. Ele vê a situação do plano espiritual. Ele vai dar a data terrestre. Um ledo engano de Allan Kardec. O espírito disse que ele iria reencarnar no início do século XX. Em obras póstumas, Kardec faz um cálculo, não faz? Estaria Faz. reencarnado no início do século XX. Kardec não reencarnou. Kardec antecipou a interpretação e ele falhou. Kardec não fez isso. Está lembrado dos detalhes, está lembrado? Estou. Bom, então Depois a gente pode muito fazer um cuidado, programa sobre isso, né? temos muito cuidado, muita parcimônia, para que não venhamos a comprometer a doutrina espírita. Certo? Mas vamos voltar aqui a Nicodemo, a Nostradamus, porque eu acho que muito mais do que o João, como no caso a gente resolveu apelidar as profecias de João de Apocalipse, ou Apocalipse, ela ficou muito no terreno das coisas, é uma coisa apocalíptica, uma coisa que vai destruir, vai acabar. Mas, Nicodemo, eu estou querendo chamar Nostradamus de Nicodemos. Mas, de novo, mas Nostradamus, ele era profecias mesmo, eram visões do futuro e muitas certas. Tanto que essas centúrias, tem uma aqui que você iniciou, que é as profecias nos anos futuros. Então, esse início da grande desgraça. O autor das desgraças começa a reinar. No ano 607, sangue será derramado. Centúria 12, 11, 21. Por que o senhor pensou essa daí? O senhor tem alguma explicação nos dá? Por favor, me repita. Início das desgraças, das grandes desgraças. Início das grandes desgraças. É a Centúria 11, 21. Diz assim: o autor das desgraças começa a reinar. No ano 607, sangue será derramado. Aí vale a pena meditar sobre o número 607, lembrando que o vidente costumava transmitir suas mensagens com algarismos, não sei, aí não dá para ver, nem eu estou conseguindo, de números e palavras. Feita a soma dos algarismos do número, obtém-se o número 13, né? 6 mais 0 mais 7, 13. Realizada a multiplicação por 607 por 13, chega-se a 789. Né? Agora eu posso inverter e vai dar 1987. Então, em 1987, não era ali a queda do Muro de Berlim ou eu estou É equivocado? possível, é possível, é possível. É aquilo que você falou na queda que João Babel caiu, né? Porque Uhum. foi mais ou menos ali no final dos anos 80 que as Alemanhas voltaram a conviver, né? É. A partir de 85, né? É. É que essa Mais questão, alguma coisa sobre profecias futuras, meu querido? a não ser que você tenha.
Não, aí ele fala aqui desse grande. Quem é esse rapaz bonito que está aí? Deixa eu ver. A destruição de Nova York, depois da morte do rei da Itália, o colapso do sistema financeiro, que foi no final dos anos 20, não é isso? Então, O tudo sistema isso foi. financeiro colapsou, a grande queda foi em 30, e a mudança das bases teóricas é de 45, para a criação de organismos como o Banco Mundial, o Banco de Reconstrução, o lastro em ouro desaparece, fica o dólar predominando, e assim por diante. Aí ele fala aqui da destruição de Nova York, porque eu nunca vi gostar de tanto destruir uma cidade. Você já viu que todo filme de norte-americano, a primeira cidade que é destruída é Nova York, e aqui é a É. destruição de Nova York. Essa previsão de quem é, essa previsão? Olha, você botou aqui como centúria. Eu Ah, não sim, estou sim. com. É como se fosse uma espécie de uma centúria, né? Aí tem a batalha entre os franceses e os muçulmanos, então a centúria 111,23, e logo abaixo você faz essa observação. E assim, a 45 graus o céu queimará, o fogo se aproximará da grande cidade nova. Será que isso aí não seria também as Torres Gêmeas? A 45 graus deve ser justamente a latitude ou a longitude de onde está localizado Nova York, possivelmente. Que naquela época nem se pensava, né? É. Nem a América Da, tinha mi- sido descoberta, né? da minha parte, eu vou ficar em silêncio dessa vez. Vou olhar direitinho com mais calma, tá certo? Tá Para ótimo. que, para que os que estão nos ouvindo, vendo e ouvindo, não perca confiança em nós. Mas você deve estar certo, mas eu vou pesquisar. Aqui, aí tem aqui o presságio 40, que diz que a China invade a Europa. Essa invasão seria uma invasão, aqui dentro dessa visão, seria uma invasão bélica, ou essa invasão dos produtos chineses que estão aí a popular sem qualidade nenhuma, mas a popular no planeta Terra? A tendência hoje é admitir que a invasão comercial domina. Hoje a China domina, e assim, só os países que compunham a primitiva Rota da Seda, a China domina 75% deles. É normal na China, na Europa, eu assisti isso olhos vivos, e inclusive imigrantes da África negra pedindo produtos chineses. E os chineses, bom ou não, lançam produtos cada vez mais sofisticados, e me parece que esse ran de Trump com a China é perda do mercado. A China está ganhando mercado em termos tecnológicos, qualitativos. Essa é a verdade. Certo? Muito bom, muito bem. Então nós vamos continuar na próxima semana, se Uhum. Deus quiser. E aqui eu acho que é o grande Benjamin, né, Behring, é o ministro do, de Israel, né? Sim, O ex-primeiro-ministro, né, israelense, né, profetizou o suicídio do Estado de Israel, assim como fez Saul, matando-se com a própria espada. Tem alguma coisa que você queira falar sobre isso para a gente partir para os finalmente? não, deixaria para depois. Muito E bem. vai entrar essa parte de Israel, Vamos entrar eu, nas profecias atuais, não é isso? Não, perfeitamente, essas profecias atuais. atuais. E, Agora deixa eu inclusive, voltar. Pois não, pode dizer. inclusive, não só de médios, mas são de homens de ciências, que com base em projeções de cenário futuro, são capazes de prever os bons níveis de acerto do que poderá ocorrer no futuro. Peraí, o que é que você quer falar isso? Então não são médiums, são homens que usam tecnologia, é isso que você está falando, que tem É condições porque no através da. passado, como não tinha instrumentação, a espiritualidade, a espiritualidade usava os profetas, os médiums. Hoje, esses homens se debruçam nos seus gabinetes e vão à frente.
faz análises grandes. Dentre eles, você tem nos anos 70 americano. Você tem, depois, 20 anos depois, o Alvin Toffler. E nós vamos fazer conexões com as profecias. Porque Deus fala por diversos canais. Ok? Muito bom. Então, isso fica tudo para a próxima sexta-feira, se assim quisermos, e Deus quer, e a gente vai querer. Então, vamos voltar com o tema profecias, né? Já Perfeito. aconteceram ou ainda estão por acontecer. E o item final, as grandes profecias que aconteceram. Pronto. Falta falar sobre os romances de Morris West, A Saudade do Pescador e Sua Eminência, e assim por diante, né? Tem muita coisa. Viu? Médios que não eram médios, mas eram médios. Médios que não é médio, essa é boa. Meu amigo, eu quero aqui agradecer, pedir a você Eu que para lhe se agradeço. preparar para a pré-sinal, mas antes eu vou colocar aqui aquele pessoal que ele acompanha, né, diuturnamente, a nossa irmã Rochelle, que agora está com um russo, graças a Deus não é, não, é um russo, não é um alemão. Se fosse um alemão era terrível, poderia ser o Alzheimer, né? É, É um russo. Nosso irmão Décio Soares, o é Delcio, a né? Clara, a Clara, Conceição Clara aí, que? Clara, é Herolis, né? Ela sempre está aqui com a Aham, gente, é uma cadeira certo, cativa, né? certo. Conceição Bezerra, a esposa do seu Ah, Niverton, né? Nossa ah, irmã Sandra Galvão, e a Rochelle diz o seguinte, ó, leia aí, que aí eu quero que você leia. Leia. muito bem, Rogério. Você merece mais que isso. Pena que eu não tenho mais a dar. Toda sexta-feira essa aula de conhecimento. Gratidão pela oportunidade e do aprendizado, nossa irmã Rochelle, a irmã mais bonita de Carol, né? Segundo mamãe e papai, né? É, é. Vamos agora, meu irmão, para nossa programação. Deixa eu só voltar aqui de Rochelle. Amanhã nós teremos aqui legal, na Estação da Luz, como tivemos hoje, o nosso irmão Zé Soares falando sobre as chamadas profecias, né? Amanhã à noite estaremos em São Paulo com a nossa irmã Kathleen, do Grupo Chave de Luz, que vai falar sobre a arte de cantar para divulgar. E no domingo, o programa Espírita, Atualidade do Pensamento Espírita, lá do Rio de Janeiro, lá diretamente do Rio de Janeiro, com os nossos irmãos Cosme de Olinda e Silvia Almeida, da Congregação Espírita Francisco de Paula na Tijuca, onde viveu, né, e desencarnou nosso irmão Bezerra. E o tema vai ser justamente pandemia. Mas não essa que está ocorrendo, meu amigo Soares, agora, mas uma pandemia que ocorreu, acho que na Oceania, na época de Kardec, ele registrou isso na Revista Espírita, fazendo perguntas, né? Então, bem interessante como o nosso querido codificador era bastante antenado em tudo da Revista Espírita. A programação da segunda-feira já está pronta. Na terça-feira é a nossa irmã, é o nosso irmão Rodney, lá do Paraná. Na quarta-feira nós iremos falar com Edson Costa, né? As bases do Espiritismo. Ele é lá de Santa Catarina. Na quinta-feira, o nosso irmão Geraldo Capete, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, Federação Espírita Brasileira. Soares, repetindo, né, as profecias. No sábado, nós teremos o nosso irmão Alexandre Jorge, falando sobre o livro 1915, né? Ele é lá do Centro Espírita Manuel Florencio da Luz. E no domingo volta, lógico e evidente, Cosme e nossa irmã Sil. Então essa é a programação que já está completa para a próxima semana. E aqui, valendo salientar que toda segunda, meu amigo Soares, e toda sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, nós temos o programa Espírita nos Domínios da Mediunidade com nosso irmão Amadeu Ferreira e Renato Bezerra e sua equipe. Terças e quintas,
nosso irmão Décio Soares com o programa Construindo Pontos para a Eternidade. Na terça-feira ele fala sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e na quinta-feira o livro dos Espíritos. Na quarta-feira, às 8 horas da manhã, nós também temos o programa Espírita Filosofia, Ciência e Moral com o nosso querido irmão Alexandre Santos e toda a sua equipe, que está fazendo um trabalho muito bonito sobre o Código Penal da Vida Futura, que está inserido no livro Céu e Inferno. Então, essa é a nossa programação, já está fechada, bonita, para a próxima semana. E a gente quer chamar de novo aqui ao quadro. Sim, deixa eu só falar uma coisa aqui, ô Soares. Porque Décio perguntou. Então, Pedro, né, foi crucificado de cabeça para baixo. André, né, foi traído e martirizado na Grécia. Tiago, filho de Zebedeu, foi morto por Herodes, foi o primeiro apóstolo a ser morto. João, irmão de Tiago, foi lançado vivo num tacho de óleo fervente e nada sofreu, que é João, né? E morreu de morte natural. Filipe, né? Morreu de morte natural, aí o Filipão também. Bartolomeu foi posto vivo num saco e lançado no mar. Tomé trabalhou na Índia e foi martirizado e morto. Mateus, também segundo a tradição, morreu de morte natural na Etiópia ou Macedônia. Tiago, filho de Alfeu, né, foi apedrejado pelos judeus em Jerusalém. Tadeu, sabe apenas que foi sepultado em Beirute ou no Egito. E Simão, o Zelote, sofreu martírio na Palestina. Judas se enforcou ainda na época de Jesus. Então, essa daí foi o destino dos 12 primeiros seguidores de Jesus de Nazaré, meu amigo Décio Soares. E agora, voltando para Soares, para que você possa fazer a prece de encerramento, querido. Amado Jesus, Senhor e Mestre, só temos a dizer-te muito obrigado pelos bons momentos que temos passado, conversando sobre a tua doutrina, o Evangelho redivivo, à luz de acordo com os ensinamentos de Allan Kardec. Paz e saúde para os nossos lares, nossos familiares, encarnados e desencarnados. E que Deus continue a nos amparar. Graças a Deus. Voltamos sexta-feira com o nosso irmão Zé Soares. Seguimos com a nossa programação normal. Queremos agradecer a todos e boa noite. Boa noite.